As Mãos dos Pretos, de Luiz Bernardo Romana, em Nós Matamos o Cão Tinhoso. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas, a rezar. Eu achei um piadão tal essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar seja quem for enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim mais claras. A Dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não devo ficar senão limpa. O Sr. Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse que tudo o que me tinham contado era aldabrice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia dessa coisa das mãos dos pretos. Assim, antigamente, há muitos anos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-nos em moldes usados e para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tens escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então que eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia. Depois de contar isso, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à nossa volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Frias chamou-me, depois de o Sr. Antunes ter se ido embora, e disse-me que tudo que eu tinha estado para ali a ouvir, de boca aberta, era uma grandezíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho num lago do céu. Depois do banho as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo. Mas eu li num livro que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco da Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só pôr as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vai pensar disso tudo, mas a verdade é que ainda que calosas e gretadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras que o resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava ali eu ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que eu achei esquisito foi que ela não dissesse logo o que pensava disso tudo quando eu quis saber. E só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez pretos porque os tinha de haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos, ou pouco mais. Mas como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que que foi? Claro que não sabes, e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens, que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer tudo isso, a minha mãe beijou-me as mãos. Quando fugi para o quintal, para jogar a bola,
Ia pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido.